Of the King the Power é inglês ou information para fingir que fala inglês do falso profeta Miguel Oliveira, de 14 anos? E aí, o professor de inglês vai traduzir, já que Miguel realmente fala em inglês, mas num culto cristão não tem qualquer sentido as palavras usadas. Antes de você entender o information disfarçado de inglês do falso pastor Miguel, que o professor de inglês vai traduzir e a gente vai entender, eu tenho que te perguntar, tá gostando do conteúdo do canal? Então, eu sou o Vinícius. Então, por favor, se inscreva. Bem-vindo, bem-vinda. O rapaz em questão é Miguel Oliveira, e essa frase dele de Of the King the Power virou meme, virou música, virou redublagem, virou paródia, virou um monte de coisa, tá todo mundo falando sobre isso. E eu fiz esse vídeo para explicar o que ele disse da melhor forma possível. Então vamos lá? Bom, antes de mais nada, vamos ouvir exatamente o que ele diz e vamos tentar entender frase a frase. Of the King. Of the King. Desliga o rei ou fora do rei. The power demanded the bastard. The power demanded the bastard. Como se fosse o poder exigiu o bastardo. The king of fairy goes mad. The king of fairy goes mad. Como se fosse o rei da fada enlouquece. O rei da fada fica louco. Of the king the power demanded the bastard, the king of fairy goes mad. Então sim, o Miguel falou inglês nesse vídeo, porém foram palavras soltas, frases desconexas, uma coisa que não tem coerência, né? E antes que alguém diga, né, como já ouvi alguns comentários, mas isso daqui não é necessariamente inglês, são línguas espirituais, é algo pentecostal, é algo religioso, enfim. Esse argumento não faria sentido por 3 motivos. O primeiro deles, porque antes dele entregar a tal da profecia em inglês, ele deixou claro que ele diria na língua em que o casal ali iria viajar. Ele estava profetizando que um casal iria aos Estados Unidos e ele deixou claro que ele ia falar na língua do país para onde eles iriam. Confere aí. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pensar. Of the king the power demanded the bastard, the king the fairy goes mad. Porque a bandeira da América rola sobre vocês. O segundo motivo é que quando ele foi questionado do porquê ele estaria falando inglês, ele teria total liberdade de dizer que estava dizendo línguas espirituais, mas ao invés disso ele disse: e se eu quiser falar francês? E se eu quiser falar árabe? E se eu quiser falar russo? E o terceiro motivo pelo qual não poderia ser línguas espirituais é porque o próprio Miguel confessou que estava imitando o pastor Marcinho, que é o seu pastor presidente e mentor. Eu vi um vídeo, e nesse vídeo você falava lá, tipo, em línguas, alguma coisa assim, mas depois viram que tem um outro cara falando exatamente a mesma coisa. E aí esse vídeo viralizou. Fala aí alguma coisa sobre isso. Que história que é essa? Primeiro, pastor, que viralizou foi o pastor assim, que é meu pastor presente. Mas vamos lá. Paulo disse assim: sede meus imitadores como sou de Cristo. As pessoas se implicam tanto com um caso como esse, de língua e tal, tudo. Eu posso ter essa liberdade. A gente tem que então ir lá na Universal e derrubar todos os pastores. Porque todos os pastores têm um jeito do bispo de Macedo. Todos os pastores. Forma, jeito, maneira de falar. E não é errado, cara. É o líder. Você está dizendo, se você imitar o seu pastor, beleza, seria essa a ideia. Melhor do que eu imitar um herege. Então, sim, isso foi uma tentativa de falar inglês. E não foi bem sucedido. Este é o falso profeta de Deus desde adolescente, aos 14 anos, hein, gente? Então, eles diz lá na internet e até dentro da igreja: quem tem oferta de 100, eu aceito. E você, tem 1000? Eu aceito também, se você pode pagar ao Senhor a sua obra. Agora, gente, forjar o inglês também é outra cara de pau, né? E o povo se impressiona. Há idiotas
para serem manipulados, arrancado grana e se enfeitiçar pela aparência dele e o bem falar. E você? Deixa o seu comentário gentil